Olá! Sem dúvida alguma, este 1812 é um dos anos mais frios da história da Europa. Napoleão acaba de invadir a Rússia. A Rússia que furou o bloqueio continental à Inglaterra, decretado por Napoleão em 1806. Valerá a pena? As tropas napoleônicas conseguirão tomar Moscou? Valerá a pena tomar Moscou? Pelo que estamos vendo, os russos estão usando uma tática chamada terra arrasada. Eles estão abandonando as suas cidades, mas antes de abandoná-las, destroem tudo. Levam a comida, contaminam os poços, destroem as casas. Será que os 300 mil homens enviados por Napoleão à Rússia serão suficientes? Veremos a qualquer momento no Testa News, direto do tempo histórico. Olá, meus queridos alunos e amantes da história. Hoje nós falaremos sobre o Império Napoleônico, lá no início do século XIX. Então, bora comigo! O Império Napoleônico, turminha, começa em 1804 através de um plebiscito, onde o povo francês torna Napoleão imperador da França. E o mais importante, né, pessoal, desse período é o chamado Bloqueio Continental de 1806. Neste decreto napoleônico, Napoleão proíbe os países europeus de comercializarem com a Inglaterra, sob pena de serem invadidos. Mas, ô Marcelo, podia fazer isso? Turma, é uma questão de força. Napoleão tinha o exército mais forte do mundo. A Inglaterra tinha a marinha. Napoleão chegou a tentar invadir a Inglaterra, mas foi derrotado lá na Batalha de Trafalgar. Então, se não dá para invadir a Inglaterra, se não dá para concorrer com os produtos ingleses, vamos então bloquear economicamente os ingleses. E aquele país que não acatar o bloqueio continental será invadido pelas tropas napoleônicas. E é muito comum o pessoal perguntar também na aula, mas professor, por que o Napoleão faz isso? Às vezes o pessoal fala, para enfraquecer a Inglaterra, não é errado, mas você não consegue assim ter uma resposta acima da média. O que é o ideal aí? Napoleão, ao bloquear a Inglaterra, ele quer que a França domine o mercado consumidor europeu. E aí, dominando o mercado europeu, você vai estimular a indústria, a produção francesas. Essa é a ideia. E aí, por conseguinte, enfraquecer a principal concorrente, que é a Inglaterra. Lembrando, Napoleão era o girondino, a alta burguesia. Ele quer estimular a produção francesa. Ele quer desenvolver a indústria francesa, consolidar os ideais burgueses começados lá com a Revolução Francesa. Então esta é a ideia central do decreto napoleônico, do bloqueio continental. A França dominar o mercado europeu, dominar também politicamente, lógico, mas sobretudo o mercado europeu, e assim estimular a indústria francesa e favorecer a sua burguesia. Inclusive, nesse contexto, Napoleão ele invade a Península Ibérica. Vai tomar a Espanha, o rei espanhol não vem para a América, fica no exílio na Europa mesmo, e Napoleão nomeia o irmão dele, José Bonaparte, para governar a Espanha. O caso de Portugal, para nós brasileiros, é mais importante, porque Napoleão vai invadir Portugal também em dezembro de 1807. Portugal tinha uma situação muito difícil, né, turma? Os ingleses ameaçavam Portugal. Se Portugal acatar o bloqueio, a Inglaterra vai invadir Portugal. Aí Napoleão também ameaçava. Se Portugal não acatar o bloqueio, a França vai invadir Portugal. Então aí, Portugal ficava ali, cara, ameaçado de um lado pela França, do outro lado pela Inglaterra, né? Então os ingleses ameaçaram invadir, a França também. É um xiites, né, no meio de dois pitbulls aí, tá?
Aí Portugal conseguiu até que enrolar por mais de um ano Napoleão ali. Só que Napoleão deu ultimato, né, turma? Deu ultimato sobre Portugal. E Portugal não acatou, ficou ali. Quando chega em dezembro de 1807, aí as tropas napoleônicas invadem Portugal. E a família real portuguesa, corajosamente, Dom João, o rei Fujão, foge para o Brasil, escoltada pelos ingleses. E não é só a família real portuguesa, é a corte real portuguesa que foge para o Brasil. E ao passar lá por Salvador, Dom João VI vai acatar um pedido ali dos comerciantes locais e vai tomar a sua primeira importante medida, que é qual? A abertura dos portos às nações amigas, que coloca fim ao pacto colonial. Porque quando você abre os portos às nações amigas, você não tem mais a obrigatoriedade de enviar seus produtos para Portugal. Na prática, significa o fim do pacto colonial. Este pacto nunca mais será retomado de forma intensa. Quando Portugal tentar retomar o pacto colonial após a revolta liberal do Porto em 1820, a elite brasileira não aceita e passa a apoiar Dom Pedro na ruptura com a metrópole. Ou seja, turma, Napoleão, bloqueio continental, a fuga da família real para o Brasil, tudo isso está estritamente ligado com a nossa independência. Como disse Caio Prado Júnior, nossa independência começou 14 anos antes, ou seja, com a chegada da família real no Brasil e a abertura dos portos às nações amigas. E Napoleão vai acabar invadindo vários países, vai depor reis absolutistas, vai contribuir para expandir o iluminismo na Europa. Uma coisa meio até contraditória, porque na França ali é o imperador com plenos poderes, mas que está espalhando os ideais iluministas pela Europa. Vai se aliar a alguns governos constitucionais, outros países ele vai tomar e anexar a França. Só que aí, pessoal, vai ter um grande problema. A França não tinha o mesmo nível de produção que a Inglaterra. E vai começar a faltar produtos na Europa. Se falta produtos, oferta e procura, vai ficar mais caro. E outra coisa, outras burguesias compravam dos franceses para revenderem na Europa também. Então essas outras burguesias também começam a ficar descontentes. Tá? Já começou a ter mais contrabando, a França não abastecia, né, de forma efetiva o mercado europeu. Como a Inglaterra já havia feito a sua reve industrial, tinha mais produtos, eram mais baratos. A França estava engatinhando. Entenderam? Então aí começou a ter bastante contrabando e muito desgosto com o bloqueio continental. Até que chega o momento que um país decide romper com a França. Pagar para ver. Não é como Portugal, Espanha, que foram invadidos rapidamente. É um país que acatou o bloqueio, um grande país, mas que depois bateu no peito. Não vamos mais aceitar o bloqueio continental. Vamos comercializar com a Inglaterra e ponto final. Se quiser brigar, pode vir quente que eu estou fervendo. Que país foi esse, turminha? Qual país foi o primeiro a romper o bloqueio continental? Pagar para ver. Pode vir. Imagino que a maioria acertou. A Rússia. A Rússia vai furar o bloqueio continental. Vou comercializar com a Inglaterra. E aí Napoleão, como havia prometido, vai enviar as tropas napoleônicas, as tropas francesas para a Rússia. É a chamada Campanha da Rússia. Então a Campanha da Rússia não é a Rússia furar o bloqueio. A Campanha da Rússia são as tropas napoleônicas enviadas para a Rússia. 300 mil soldados. Napoleão imaginou que seria fácil. Porém,